Oi, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga infantil e vocês estão no Vida de Crianças. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muito medo nos pais: a mentira na infância. Quando devemos nos preocupar e 10 dicas para lidar com esse assunto. Quem nunca contou uma mentirinha que atire a primeira pedra? Seja para preservar sua intimidade, para evitar um constrangimento ou até para ser educado. Todo mundo mente em algum momento da vida. E assim como os adultos, as crianças mentem. Seja para não decepcionar alguém querido, para conquistar algo que desejam, para fugir de responsabilidades, chamar a atenção dos pais, impressionar alguém ou para evitar um castigo. Durante o seu desenvolvimento, a criança tende a confundir realidade e fantasia. Nessa fase, os pequenos podem contar histórias que não são totalmente verdadeiras, sem se dar conta disso. É só com o início da capacidade simbólica, que se dá a partir de 2 anos aproximadamente, e movido por fortes emoções, que algumas crianças podem dizer algo que não é verdade para se livrar de algo que consideram negativo ou para conseguir o que querem. Mas isso não significa que eles entendem exatamente o que é verdade ou mentira. Esse entendimento, com toda a complexidade que esse tema implica, exige uma capacidade de elaboração que a criança só adquire bem mais tarde. Conforme vão crescendo, os pequenos adquirem essa noção do que é verdade e é mentira. À medida que a criança aprimora o seu pensamento cognitivo, sua habilidade de nomear sentimentos, de se colocar no lugar do outro e de pensar de forma estratégica, ela pode entender cada vez melhor o que é verdade e mentira, assim como as suas consequências para além do mero castigo imediato. No entanto, mesmo com a consciência de que não é certo, os pequenos ainda podem optar por omitir a verdade e até mesmo mentir, seja para evitar uma bronca, uma situação desagradável, chamar a atenção ou isentar-se da culpa, ou para ganhar recompensas, por exemplo. Nesse momento, a intervenção dos pais é fundamental para que o pequeno compreenda que mentira não é o melhor caminho. Mas eu tenho uma dica de ouro para dar para vocês. Entender que mentir faz parte do desenvolvimento das crianças pode ajudar vocês pais a lidarem com as primeiras mentiras de forma mais suave. Quando elas aparecerem, tente questionar o pequeno, deixando que ele mesmo caia na incoerência. Se ele comer um batom e diz que não comeu, você pode perguntar: então por que sua boca está suja? Ou o que é isso na sua boca? Em seguida, explique que ele pode sempre contar tudo para você e que mentir não é algo bom, que pode magoar os outros e gerar problemas maiores. Quando as mentiras já forem mais bem elaboradas, vale a pena um bate-papo, de modo que ele entenda as consequências de uma mentira. Mas acima de tudo, a melhor forma de lidar com as mentiras dos filhos é a construção de uma relação de confiança com eles, desde sempre. Querer saber sempre a verdade dos filhos significa ouvi-los quando eles quiserem falar, ser paciente, estar disponível, ser companheiro e, quando precisar punir ou deixar de castigo, que não seja de forma violenta. Esteja pronto para ouvir a verdade, mesmo que ela te incomode. Agora vamos lá, vamos entender como é que a gente pode lidar com essas mentiras que vão aparecer. Primeiro, dê o exemplo. Os pais não devem esquecer que as crianças observam tudo aquilo que os adultos fazem e normalmente agem de forma semelhante. Então, muito cuidado. Não vale dizer que é errado e ao mesmo tempo mentir. Por exemplo, para fugir de um telefonema: diz que eu não tô, ou vamos dizer que eu estava doente, por isso que eu não fui. Essas pequenas mentiras que nós adultos contamos. A criança não consegue diferir que o papai pode por um motivo específico e eu não posso. A segunda dica é: quando você perceber que a criança contou uma mentira, mantenha calma. Ela pode se sentir mais insegura e com medo se perceber que os pais estão nervosos e assim certamente ela terá mais dificuldades para assumir o erro. E o terceiro, não crie armadilhas para que a criança se contradiga. Se você perceber que seu filho está mentindo, fale abertamente com ele sobre o assunto. Por exemplo, se os pais sabem que a criança não fez a tarefa da escola, ao invés de perguntar: você fez a lição de casa? Vocês podem dizer: eu vi que você não fez a lição de casa. O que aconteceu? Pequenas armadilhas levam os nossos filhos a contar pequenas mentiras. 4. Explique as consequências de não falar a verdade. A criança precisa entender que, ao contar uma mentira, ela pode quebrar a confiança que os outros têm nela. E, na minha opinião, entender que uma pequena mentira pode te
preservar de um castigo, mas pode abalar toda a relação de confiança que existe entre vocês. E aí a criança vai, com o tempo, optando pelo melhor, que é não perder a confiança dos pais. Minha quinta dica é que você esteja preparado para ouvir verdades que nem sempre são boas ou diferentes daquelas que você gostaria de ouvir. A criança precisa se sentir segura para falar a verdade. Então, se você for sempre muito punitivo, é esperado que ele minta ou omita cada vez mais. A sexta dica é que você pense bem na função da punição. A criança pode chegar à conclusão de que uma mentira vale a pena, desde que ela suporte o castigo. Algumas crianças podem ainda pensar em formas mais elaboradas de mentir para evitar serem descobertas. Não estou te dizendo que você não deve castigá-la, mas se o peso de certos castigos forem exagerados, é natural que a criança sempre busque meios de fugir do castigo. Logo, mentir vai valer a pena, porque existe 50% de chance de ser descoberta e sofrer as consequências, e 50% de chance de não ser descoberta e passar batido do castigo. Dê à criança a oportunidade de corrigir o erro. A possibilidade de reparar um dano normalmente é muito mais eficiente do que um castigo e certamente vai contribuir de maneira positiva para o amadurecimento emocional dessa criança. A minha oitava dica é que você ajude a criança a pensar em outras possibilidades ao invés de mentir. Os pais podem auxiliar os filhos a resolverem seus conflitos buscando sempre soluções verdadeiras para eles. A nona dica, e eu acho que talvez a mais importante, então anota bem, registra o que eu vou falar. Não chame a criança de mentirosa e nem chame a atenção dela na frente dos colegas ou de outros adultos. Se você rotula a criança de mentirosa, ela vai se sentir propensa a manter-se nesse lugar. E aí as mentiras vão ser quase que parte dela. Então, o que o seu filho faz não é o que o seu filho é. E a décima e última dica é cuidado para não invadir a intimidade da criança. Algumas vezes os pais acusam os filhos de mentirem porque eles não querem falar sobre determinado assunto. Ter segredos é permitido e a privacidade deve ser respeitada. O importante é que os pais se mostrem disponíveis, acolhedores e assim, quando as crianças estiverem prontas, elas poderão falar sobre esses assuntos quando e se quiserem. Bem, eu espero que você tenha entendido que a mentira faz parte do desenvolvimento infantil, que a criança tende a confundir realidade com mentira e que por um tempo isso é aceitável, faz parte do desenvolvimento e que a malícia e o julgamento de valores tem mais a ver com nós adultos do que necessariamente com a criança. O fato é que essas 10 dicas que eu dei vão te ajudar para que essa seja uma fase passageira da criança e a sua sabedoria em lidar com elas e entender que a sua noção de mentira, o peso e o julgamento que você faz é diferente da vivência da criança, vai fazer com que essa fase passe sem grandes marcas e pesos. Só mais uma coisa, se as mentiras forem muito constantes, repetitivas, a gente pode sim se preocupar com um quadro de mentira patológica. E aí, nesse caso, vale a pena buscar auxílio profissional. É isso, eu espero ter ajudado vocês e a gente se fala depois. Tchau, tchau!